Olá, alunos, juntos de novo. A nossa aula agora vai ser sobre água. Assunto água, bioquímica, citologia, né? Eu vou dar água para vocês. Tudo bem? Estão servidos? Água, aguinha. Vamos lá então. Seguinte, a água presente no nosso corpo, ela veio de onde? Origem da água no nosso corpo. Ah, professor, eu bebi. Pera, calma. A água, ela tem origem exógena e origem endógena. Origem exógena, de fora, é a água que você ingeriu. Água, Coca-Cola, suco de abacaxi, refrigerantes em geral, etc e tal, ou dos alimentos, abacaxi, chuchu, melancia, água, ok? Mas saiba que existe água endógena, água que a gente produz. A água endógena, ela é gerada pela nossa atividade metabólica. No nosso corpo acontecem reações químicas em que há produção de moléculas de água. Por exemplo, pessoal, vocês lembram de um tal de aminoácido? Aminoácido. Tá aqui um aminoácido. Aqui do ladinho, outro aminoácido para vos mecer. Lembra que dentro das nossas células acontece uma tal de síntese de proteínas? RNA mensageiro, um tal de ribossomo, transportadores trazendo aminoácidos vão sendo unidos, códon, anticódon, síntese proteica, assunto a ser dado depois em outra aula, né? Então, galera, lembra? Para fabricar uma proteína, tem que juntar aminoácidos, certo? Tá aqui, ó. Saindo daqui um radical hidroxila. Do outro aminoácido, saindo um hidrogênio. Liberação de molécula de água. E vai surgir a tal da ligação peptídica. Ligação peptídica. Então, quando dois aminoácidos se juntam, há liberação de água. Então, pense comigo. Uma proteína com 575 aminoácidos. Hemoglobina. Uma proteína com 575 aminoácidos, ao ser fabricada, deu origem a 574 moléculas de água. Lembra também que você pode juntar monossacarídeos. Lá no fígado e nos músculos, você junta moléculas de glicose. Ó, moléculas de glicose unidas lá no fígado e nos músculos. Quando você junta duas glicoses, dois monossacarídeos, também a liberação de água. Produção de glicogênio, então também gera água no seu corpo. Aqui no caso a ligação glicosídica, entre aminoácidos a ligação peptídica. A química chama isso de quê mesmo? Síntese por desidratação ou condensação. Estamos entendidos? O nosso corpo tem várias reações químicas, a atividade metabólica gerando água também. Logicamente, a maior parte da água do nosso corpo é água que a gente bebe, é água que vem de fora, que a gente bebe ou através dos alimentos, ok? Mas fique ciente que também existe água de origem endógena. Ué, mas por que essa informação é relevante? Porque essa informação aqui é relevante. Saber que o nosso corpo gera água, um pouquinho que seja, por causa do nosso próximo tópico. Galera, ó, o teor de água, a quantidade de água no organismo vai variar de acordo com certos fatores.
Por exemplo, o teor de água varia de acordo com a espécie, varia de acordo com a atividade metabólica do tecido e varia de acordo com a idade. Idade, atividade metabólica e a espécie. Quantidade de água varia de espécie para espécie. Essa é muito fácil, né? No corpo humano, mais ou menos 65% são de água. No homem adúltero, mais ou menos 65, 70%. Já na água viva, uma tal de água viva. Alô, selenterados, alô, quinidários. O percentual é em torno de 98%. Então, essa é fácil, né? Depende de cada organismo. A atividade metabólica. Gente, essa é fácil. Onde é que nós temos maior percentual, maior teor de água? No tecido ósseo ou no tecido nervoso lá do seu cérebro? No tecido nervoso tem muito mais água. Por quê? Porque neurônio trabalha muito mais do que célula óssea. Então aqui é o seguinte, ó. Quanto maior a atividade metabólica, do tecido, maior será o teor, o percentual de água. Por quê, professor? Porque quanto mais um tecido trabalha, mais água ele gera. Lembra o tópico anterior? A água gerada pelo próprio metabolismo. Reações químicas liberando água. Quem fabrica mais proteínas, gera mais água. E por aí vai, galera. Ok? Então, ó, isso aqui tem a ver com o tópico anterior. Então, aqui, ó, é diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional. Quanto maior a atividade metabólica, maior o teor de água. Em relação à idade, como é que funciona? Galera, num recém-nascido, lá no fetinho, o teor de água chega a 80%. Nossa, num fetinho, mais ou menos uns 80% teor de água. Mas num adulto, mais ou menos uns 65%. Se eu colocar um idoso, fica um pouco próximo dos 50%. Nossa, professor, acontece isso? Acontece. Então, ó, aqui é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Quanto mais avançada for a idade daquele organismo, daquela espécie, né, menor deverá ser o teor de água. Qual é o motivo? Qual o motivo, pessoal? Por causa do metabolismo. Você concorda comigo que a pessoa idosa tem um metabolismo menos acentuado do que um jovem, um mancebo? Viu? Por isso que eu expliquei lá no início a água gerada pelo nosso próprio organismo. Maior atividade metabólica do tecido, mais água. Idoso, menor metabolismo, menor percentual de água. Tranquilo? Então, conhecer aqui estas variações, tá bom? Falei então sobre a origem da água no nosso corpo e as variações de acordo com a espécie, a idade e a atividade metabólica. Próximo tópico, pessoal. Vamos agora falar sobre as propriedades. Propriedades da água. Gloob, 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 gloob. A água é uma substância que apresenta
caráter polar. A água é uma molécula polar. Polaridade da molécula. E daí? Pensa comigo. Água, H2O. Lembrar que existe uma certa angulação, né, um ângulo entre as moléculas, entre os átomos, né, entre os átomos. Então lembra que a água, ela apresenta um polo negativo e um polo positivo. Molécula polar, parte negativa, parte positiva. E daí? Já que a água é uma substância polar, então ela pode se ligar a substâncias catiônicas e substâncias aniônicas. Então quer dizer que a água ela vai apresentar um caráter de solvente universal. Uma coisa levando a outra. Já que a água tem uma polaridade da sua molécula, liga-se a substâncias catiônicas e aniônicas. Então ela vai reagir com muitas substâncias diferentes. É um solvente universal do reino de Deus, irmãos. Tá? Não é isso aí não. Não é só isso aí não. Tem mais. O quê? Já que a água é uma substância polar, ela apresenta também uma grande capacidade de adesão. Adesão? É. Tipo assim, você tem uma mesa que está sequinha. Aí você coloca uma caneca em cima da mesa. Aí você pega essa caneca e levanta, sente nenhuma resistência. Fácil. Mas e se você colocar em cima da mesa um pouco d'água e colocar a caneca em cima dessa porção de água? Já fez essa experiência? Quando você tenta levantar a caneca, você vai conseguir. Mas você vai sentir assim uma certa oposição, uma certa resistência. Assim, meio que entre aspas, tá? A água está colando, meio que colando a caneca na superfície da mesa. Aí você escolhe se é com aspas ou sem aspas, entendeu? Isso é adesão. A água tende a aderir a outras superfícies. Irado, né? Coisas da polaridade da molécula de água. Welder, mas isso para os seres vivos muda o quê? Tá, vamos lá. Olha só. A água apresenta adesão. Consequentemente, isso leva à capilaridade. Graças à adesão, a água apresenta a propriedade de capilaridade. O que é isso? Capilaridade é a tendência, no caso da água, né, de penetrar. Penetrar em pequenos espaços, pequenos orifícios. No caso, vamos pensar assim, tubos, em tubos fininhos. A água tende a percorrer tubos finos. Capilaridade. Exemplo, experiência de laboratório. Você pega um recipiente de vidro e coloca água. Em seguida você coloca ali, tipo meio que um canudinho, um tubinho bem fino, pode ser uma caneta, o tubinho da caneta sem a carga, né? Sabe o que você vai observar, prezado jovem? Você vai observar o seguinte, que até uma certa altura, até uma certa altura, acima do nível da água que está no recipiente de vidro, você vai conseguir ver a água também. A água vai vir até aqui em cima um pouquinho. Que irado!
Capilaridade. Professor, mas eu volto a perguntar, e nos seres vivos, isso aqui é importante por quê? Você já ouviu falar em vegetais retirando seiva bruta do solo? Uma planta absorvendo seiva bruta. Galera, olha que irado. Dentro dos vasos condutores de seiva bruta, lá nas plantinhas um tal de xilema, moléculas de água, elas vão aderindo às paredes do vaso e elas vão subindo. E outro detalhezinho, você lembra que uma molécula de água, H2O, pode se ligar a outra molécula de água? O nome é ligação de hidrogênio, não é isso? Tal ligação de hidrogênio? Então, ela vai aderindo à superfície do tubo e vai puxando outras moléculas de água para o alto e avante. Natureza, sua linda, né? É isso aí. Então, graças à polaridade, a água atua como solvente universal e apresenta também capacidade de capilarização, capilaridade. Beleza? Outra propriedade importante da água. A água, pessoal, ela apresenta alto calor específico. Alto calor específico. Como assim? É um conceito da física, matéria de física, calor. Galera, calor específico é a quantidade de energia que você tem que fornecer uma substância para aquecê-la em 1 grau Celsius. Eu tenho uma certa massa de água. Se eu quiser aquecer essa massa de água em 1 grau Celsius, o quanto de calor que eu tenho que fornecer a ela? Você sabia que o calor específico da água é maior que do chumbo? Oi? Por favor, não confunda as coisas. Olha só, a água, ela também apresenta um alto calor de vaporização. Alto calor de vaporização. Olha a diferença. Se você quiser ferver a água, vou ferver a água. A água ferve a 100 graus Celsius, certo? A água ferve a 100 graus Celsius. Se você quiser ferver o chumbo, nossa, credo, você vai ter que aquecer a 1725 graus Celsius. Olha na internet. 1725 graus Celsius para vaporizar o chumbo. Entendeu a diferença? Aqui, é para mudar de estado físico. Aqui é para mudar do estado físico. Aqui é diferente. Calor específico da água é maior que do chumbo, apesar do calor de vaporização do chumbo ser maior que da água. Vamos lá, vamos a um exemplo prático. Você tem uma massa de 1 quilo, 1 quilo de água. Ao invés de litro, vou usar quilo, tá? Vou botar 1 quilo de água para ferver. Vou aquecer uma esfera de chumbo que pese 1 quilo. Eu ligo as fontes térmicas nas mesmas intensidades. Coloca a mão no chumbo, na esfera de chumbo, coloca a mão na água. Quem você sente esquentando primeiro? Aquecendo mais rápido? A esfera de chumbo. A esfera de chumbo, logo vai estar queimando sua mão. A água vai demorar a aquecer. Quer dizer, para a água aquecer em 1 grau Celsius, tem que absorver muito calor do meio. Isso é calor específico. Agora pensa comigo. Por que estas duas propriedades são importantes para os seres vivos? Você, ser humano, lembra que a substância mais abundante do seu corpo é a água, não é isso? A água é a substância mais abundante dos seres vivos. Então, o seu corpo tem muita água. Então, pense comigo. A sua temperatura corporal
é mais ou menos 36 graus Celsius, não é isso? 36 graus Celsius. Quando a temperatura do ambiente chega a 40, Rio 40 graus, 42 graus Celsius, o seu corpo já começa a ferver? Não. O seu corpo tem muita água. E a água tem que absorver muito calor para começar a aquecer. Então, não é qualquer variação térmica do ambiente que vai aquecer seu corpo, não. Bem bolado? Então, alto calor específico, isso ajuda em quê? Ajuda a evitar que qualquer variação térmica do ambiente, do meio ambiente, né? Provoque aquecimento do organismo, aquecimento do corpo. Calor de vaporização. Função. Agora pensa comigo. A água, para evaporar, para mudar do estado físico de líquido para gás, tem que absorver muito calor. A água ferve a 100 graus Celsius. Então pense, você começa a suar. O ambiente está quente, abafado. Você começa a suar. Água do suor na sua pele. Está no estado líquido. Só que essa água, ela vai absorver bastante calor de você. A água do suor, para evaporar, absorve muito calor de você. Então, refrescando o seu organismo. Calor de vaporização, então, vai ajudar, né? Auxilia na regulação térmica corporal, pois a água, para evaporar, absorve muito calor, muita energia do ambiente, se você preferir assim em termos de física, tá bom? Propriedades da água, coisas da mãe natureza. Amigos, então, falando em propriedades da água, aqui uma observaçãozinha. OBS. Quer dizer que a água, sendo polar, tem capilaridade, tem adesão, né? O que leva à capilaridade. Beleza. Então tá aqui. OBS. Polaridade da água, como eu já citei, leva à adesão, o que leva à capilaridade. Isso aqui já foi explicado. Agora, um outro detalhezinho. Como eu também já citei, lembrar que as moléculas de água ligam-se umas às outras, graças às ligações de hidrogênio. Antigamente falava-se em ponte de hidrogênio, né? Como é que as coisas mudam? Tá, e daí? Então, graças às ligações de hidrogênio, vamos dizer que existe uma certa coesão nas moléculas de água. Como assim, professor? Jovem, prezado aluno, imagine uma certa massa d'água. Pode ser numa banheira, num rio, na praia, numa lagoa, uma certa porção, uma certa massa d'água. As moléculas de água ligam-se umas às outras. Então, há uma coesão entre elas.
Então, se você quiser dar um soco na superfície da água, ou dar um tapa assim, você vai sentir uma certa oposição? Uma certa resistência? Sim. Por quê? Porque ali na superfície, as moléculas de água estão ligadas umas às outras. Isso dá uma certa coesão àquelas moléculas. Então, vamos dizer que essa coesão leva à chamada tensão. Tensão superficial. Irado. Numa certa superfície, numa massa d'água, eu vou encontrar moléculas de água zilhões, que estão ligadas umas às outras. Então, essa coesão dá uma certa tensão a essa superfície, uma certa resistência. Figura que tem na sua apostila, inclusive, eu coloquei lá para você. Acho que você já viu na internet ou em outros livros de biologia por aí. A imagem, a fotografia de um inseto caminhando sobre a água. Nunca viu? Tem lá na apostila. O que acontece? Como há uma tensão na superfície, tensão superficial, quer dizer que aquele inseto, já que ele não é tão pesado assim, pequenos insetos, tá? Já que o inseto não é tão pesado, ele não consegue quebrar, romper essa tensão superficial. Então, ele consegue caminhar sobre a água por esse motivo. Então, ligação de hidrogênio, coesão, tensão superficial. Já a polaridade leva à adesão e à capilaridade. Senta, reza e grava esses detalhezinhos. Welde, isso cai no vestibular? Olha lá na sua apostila, tem questões de vestibulares cobrando isso aqui, tá? Dá uma olhada lá. Não é muito comum, mas de vez em quando tem questão sobre água em vestibular. Você acredita, jovem? Bom, e para nós terminarmos então a nossa aulinha sobre água, vamos aqui ver as funções da água. A água, primeiro, ela é um solvente universal. Do reino de Deus? Sim, irmão, pode ser do reino de Deus, inclusive, solvente universal. Muitas são as substâncias químicas que dissolvem na água. Solvente universal, suor, lágrima, saliva, urina inclusive. Saiba ou lembre de ser escritor, 95% da urina são normalmente de água. 95% de solvente e 5% de soluto. Porque se na urina começar a faltar água, começar a faltar solvente, lá vem os cálculos renais, lá vem as pedrinhas nos rins, ok? Outra função. A água, ela participa das reações de hidrólise. Participar das reações de hidrólise. Hidrólise, quebrar usando água. Como assim? Ah, galera, é muito simples, Janice. Eu não contei agora há pouco que quando a gente junta dois aminoácidos, por exemplo, é formada a tal da ligação peptídica que libera água e assim os dois aminoácidos são unidos? Então, lembra? É isso aqui, Sai água, ligação peptídica formada. Então pense, quando você come alguma proteína, uma carne, por exemplo, você tem que digerir a proteína. Tá aqui, A proteína tem que ser digerida. Eu preciso separar os aminoácidos. Separa em peptídeos e depois os aminoácidos são separados um a um. Tem enzimas para isso, né? Lá no estômago, uma tal de pepsina, por exemplo. O que a pepsina faz? Com a ajuda de água, ela faz isso aqui, Quebra a ligação peptídica, a água entra e você separa os aminoácidos.
Reações de hidrólise é você quebrar moléculas orgânicas acrescentando água. As nossas enzimas digestórias, elas são chamadas de hidrolases. Ó, a ptialina, a pepsina, tripsina, lipase, enzimas que atuam no nosso tubo digestório, fazem o quê? Elas catalisam reações de hidrólise. Para separar, devolve, acrescenta água. Beleza? Água também participa do transporte de substâncias. Transporte de diversas substâncias. Lembrar que o nosso sangue é líquido porque tem muita água. 90% do plasma sanguíneo são de água. Transporte de gases, transporte de nutrientes e excretas pelo nosso corpo, ok? Também, galera, a função de regulação térmica. Regulação térmica corporal. A gente viu, a água tem alto calor específico e alto calor de vaporização. Ajuda a manter a temperatura corporal e ajuda a refrescar em ambientes muito abafados, calorentos, aquecidos. Regulação térmica, importantíssimo, tá? Outra função vem a ser a proteção. Proteção mecânica. Proteção mecânica, como assim? Por exemplo, na fase fetal, um tal de líquido amniótico, protegendo o corpinho frágil do fetinho. Pode ser no seu corpo aquele líquido que envolve o sistema nervoso central. Lembra? Nas meninges tem um líquido para proteger o cérebro, cerebelo, medula, que é tudo gelatinoso. O sistema nervoso central está protegido pelo líquido cérebro-espinhal. O líquido céfalo-raquidiano, céfalo-medular, cérebro-espinhal, tudo sinônimo. Funções de proteção mecânica desses líquidos, ok? Então, galera, essas são as principais funções da água. Pronto. Água é só isso mesmo. Saber a origem dela, o teor nos tecidos, as propriedades e as funções. Acabou. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aulinha. Um abraço.